Nas profundezas das cavernas de calcário da Indonésia, o tempo parece ter congelado de uma maneira que desafia nossa compreensão da história. O que antes era escuridão, revelou-se um portal para o passado remoto da nossa espécie, onde os primeiros traços de consciência simbólica foram registrados. Recentemente, cientistas desenterraram evidências que reescrevem o cronograma da criatividade, revelando imagens que precedem tudo o que conhecíamos sobre as origens da expressão artística humana. A nova descoberta, anunciada em janeiro de 2026, centra-se na caverna de Liang Metanduno, localizada na ilha de Muna. Lá, estêncseis de mãos humanas foram datados com uma precisão assombrosa, alcançando a marca mínima de 67.800 anos. Esse achado supera em quase 15 mil anos o recorde anterior e coloca o Sudeste Asiático no epicentro absoluto da revolução cultural global, provando que a arte floresceu muito antes de nossos ancestrais chegarem à Europa. Os pesquisadores utilizaram uma técnica de vanguarda chamada datação por séries de urânio via ablação a laser. Esse método inovador permite que os cientistas analisem camadas microscópicas de carbonato de cálcio, conhecidas como pipoca de caverna, que cresceram sobre as pinturas ao longo dos milênios. Ao datar essas crostas minerais, a equipe conseguiu estabelecer uma idade mínima extremamente confiável, garantindo que o pigmento de ocre vermelho está lá há dezenas de gerações. O estêncil de mão encontrado em Muna apresenta uma característica única: dedos propositalmente afilados e pontiagudos. Isso não é apenas uma marca aleatória, mas indica uma tradição cultural específica e uma técnica deliberada. Tais representações sugerem que os primeiros habitantes da região já possuíam um senso estético complexo e uma identidade grupal bem definida. Eles estavam deixando uma mensagem indelével para o futuro, afirmando sua presença e sua visão de mundo na pedra. Esta descoberta em Muna complementa o achado anterior na caverna de Liang Karampuang, onde uma cena narrativa de 51.200 anos foi identificada. Naquela pintura, figuras híbridas conhecidas como terianthropos interagem com um porco-verruga silvestre. A presença desses seres míticos que misturam traços humanos e animais é a evidência mais antiga de que o Homo sapiens era capaz de conceber o sobrenatural e de utilizar a arte para contar histórias complexas. Até pouco tempo, acreditava-se que o berço da arte figurativa sofisticada era a Europa, com sítios famosos como Lascaux e Altamira. No entanto, as evidências indonésias mostram que nossos ancestrais já eram artistas narrativos muito antes das primeiras pinturas europeias serem esboçadas. O salto cognitivo necessário para criar uma cena com múltiplos personagens e ações sugere que a mente humana já operava em um nível de abstração simbólica plena no momento em que ocupava a região de Sahul. A importância dessas pinturas para a arqueologia molecular e para o estudo das migrações humanas é incalculável. Elas funcionam como marcos temporais que ajudam a rastrear as rotas seguidas pelos primeiros grupos humanos em direção à Austrália. A arte não era apenas um passatempo, mas uma ferramenta de coesão social e de mapeamento espiritual do território. Ao pintar as paredes das cavernas, esses pioneiros estavam transformando o ambiente natural em um espaço cultural e sagrado. O pigmento vermelho usado, o ocre, era extraído de minerais locais e misturado com água ou aglutinantes orgânicos. A durabilidade dessa tinta, que resistiu à umidade extrema e às variações climáticas por 70 milênios, é um testemunho da perícia desses antigos mestres. Cada marca de mão e cada silhueta animal representam um esforço técnico e uma escolha estética consciente. Estamos diante da aurora da criatividade, onde a técnica e a imaginação se fundiram pela primeira vez. Diante de tamanho impacto nas nossas origens, convido você a explorar esses segredos conosco. Se você valoriza o conhecimento científico e as grandes descobertas que mudam nossa história, deixe seu like agora e inscreva-se no canal do Professor Viegas.
Sua participação é o que nos permite continuar trazendo conteúdos densos e fidedignos sobre ciência e arqueologia. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre as novas fronteiras do saber humano que desvendamos toda semana. A equipe internacional liderada por Adiagos Octaviana e Maxime Aubert enfatiza que as cavernas de Sulawesi e Muna podem ser apenas a ponta do iceberg. Cada nova análise tem o potencial de empurrar a data da origem da arte ainda mais para o passado, talvez chegando ao período em que o Homo sapiens começou a se diferenciar fundamentalmente de outros hominídeos extintos. Navegar por esses labirintos de calcário é um desafio monumental para os arqueólogos. O ambiente é quente, úmido e frequentemente perigoso, exigindo equipamentos de escalada e monitoramento atmosférico constante. No entanto, o esforço é recompensado pela visão de painéis artísticos que permaneceram ocultos por milênios. Proteger esses locais do turismo predatório e da mineração de calcário tornou-se uma missão urgente para o governo indonésio e para a comunidade científica. A arte narrativa de Leang Karampuang é especialmente fascinante por retratar o movimento. Diferente de figuras estáticas isoladas, a cena sugere uma interação dinâmica entre os caçadores e a presa. Isso indica que a linguagem verbal da época já devia ser rica o suficiente para sustentar mitos e lendas que eram então ilustrados nas paredes. A pintura não é apenas uma imagem, é um roteiro visual de uma tradição oral que se perdeu no tempo, mas que deixou sua sombra impressa na rocha nua. Ao compararmos os estêncils de mão de Muna com representações similares em outras partes do mundo, percebemos uma linguagem universal de presença. Eu estive aqui é a mensagem que ecoa através de 70 mil anos. Contudo, o estilo afilado dos dedos em Liang Metanduno aponta para uma sofisticação artística regional única. Esses grupos humanos não estavam apenas sobrevivendo, eles estavam inovando e criando estilos visuais próprios que os distinguiam de outras populações. A preservação dessas obras depende de um equilíbrio delicado entre a proteção física e o estudo contínuo. O aumento das temperaturas globais e a alteração dos regimes de chuvas podem acelerar a descamação da rocha e a degradação dos pigmentos. Por isso, a digitalização em alta resolução e a fotogrametria 3D tornaram-se ferramentas essenciais. Essas réplicas digitais garantem que, mesmo que o original sofra o desgaste do tempo, o conhecimento e a beleza da obra permaneçam eternizados. O conceito de representação figurativa é o que separa essas obras de marcas puramente abstratas ou simbólicas. Ao desenhar algo que se parece com um ser vivo ou uma mão humana, o artista está criando um substituto visual para a realidade. É o início da simulação e da representação que fundamenta toda a cultura moderna, desde o cinema até a inteligência artificial. Tudo o que criamos hoje tem suas raízes naquelas pinceladas de ocre aplicadas há dezenas de milhares de anos. Além da estética, essas cavernas oferecem pistas climáticas valiosas. O estudo das camadas minerais sobre as pinturas permite reconstruir o regime de chuvas da Idade do Gelo no Sudeste Asiático. A arqueologia torna-se, assim, uma aliada da paleoclimatologia. Descobrimos que esses artistas viveram em um mundo drasticamente diferente do atual, onde o nível do mar era muito mais baixo e grandes massas de terra conectavam ilhas que hoje estão isoladas pelo vasto Oceano Índico. A colaboração entre a Universidade Griffith da Austrália e o órgão de pesquisa BRIN da Indonésia é um exemplo de como a ciência global pode desvendar mistérios locais. A aplicação da física nuclear na datação de arte rupestre é um dos campos mais excitantes da pesquisa contemporânea. Ela remove a subjetividade e fornece dados empíricos que forçam a história a se curvar aos fatos. O passado não é estático. Ele muda conforme nossas ferramentas para enxergá-lo tornam-se mais aguçadas. Ao encerrarmos este mergulho na aurora da humanidade, fica o lembrete de que somos, acima de tudo,
Contadores de histórias. A arte de Muna e Sulawesi é o nosso primeiro capítulo escrito, uma prova de que a necessidade de expressão transcende milênios e continentes. Essas mãos estendidas do passado nos convidam a refletir sobre nosso futuro e nosso legado. Quer saber mais? Curta e se inscreva no canal do Professor Viegas e vamos te manter informado trazendo mais conteúdos como este.